Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. O objetivo deste vídeo, na verdade, é apresentar alguns exemplos da aplicação do conceito-chave de momento. Então nós vamos desenvolver dois exercícios. O primeiro dele, ele tem como objetivo, na verdade, fazer a aplicação da definição vetorial, né, para o cálculo do momento, e a aplicação também do princípio dos momentos para determinação do momento de uma força em relação a um dado ponto. Então, o exercício ele tem como enunciado o seguinte: determinar o momento da força de 800 newtons em relação ao ponto A e em relação ao ponto O. Então, em relação ao ponto O, eu já defini aqui um sistema de coordenadas XY associado a ele, para referenciar simplesmente essas medidas daqui, de 625 e 875 em relação a essa origem. O que é que acontece? Para aplicar a definição no cálculo a definição vetorial para o cálculo do momento em relação ao ponto A, a gente enxerga na situação de se caracterizar o vetor posição, agora um sistema de coordenada XY associado ao ponto A, na origem, né, agora ao ponto A, tudo bem? Então, esse vetor posição e esse que a gente vai determinar para resolver esse problema, a primeira parte do problema, que é a determinação do momento dessa força em relação ao ponto A, utilizando a definição vetorial, a gente esclarece que a gente precisa obrigatoriamente passar o sistema, tá, XY, a origem dele aqui, ok? Perfeito. E depois a gente vai desenvolver esse mesmo problema, né, em relação ao momento em torno do ponto A, dessa força de 800 newtons, aplicando o princípio dos momentos. Então, para a gente aplicar a definição, ou seja, determinar o momento em torno de A aplicando a definição, que é a definição de momento, é o vetor, né, R, vetor F, ou seja, eu preciso calcular, determinar, definir qualquer vetor posição, né, saindo de A e que pega qualquer ponto da linha de ação da força F. Então, por isso que eu destaquei, a linha de ação da força F é essa daqui. É claro que eu estou associando essa força a elementos geométricos da questão, né? Ou seja, 30 graus em relação à vertical, né? 625 em relação ao eixo X, originalmente definido, né? E eu vou ter condições de calcular essa distância daqui. Ou seja, eu tenho essa direção aqui. Por isso que eu coloquei esses dois. Eu posso, para aplicar a definição, calcular qualquer vetor posição, seja esse, seja qualquer outro. Inclusive o vetor que me dá o braço. Esse é o problema, que a gente não tem elementos de geometria para calcular o braço aqui do meu problema. Ok? Esse 875, na verdade, ele não vai até aqui. Esse 875, ele vai até o comprimento, até o ponto B. Tudo bem? Vocês corrijam aí. Esse 875 é de O a B. Tá? Eu coloquei aqui a cota errada. Essa é a questão, né? Ou a gente teria que... Na verdade, eu não tentei. Ou a gente teria que gastar um pouquinho aí de tempo, no sentido de, né, avaliar, né, por meio de trigonometria, que braço é esse, né, para multiplicar o 800 pelo braço. A gente não vai resolver, né, por essa condição. A gente vai utilizar essas duas situações, a definição e o princípio dos momentos. Então, para eu aplicar a definição, além do vetor posição, eu preciso do vetor F, tá, escrito em função dos versores. Ou seja, escrito em relação ao sistema de coordenada, né, que eu vou colocar aqui associado, né, XY associado ao ponto A. Então, na verdade, com esse sistema de coordenada aqui, né, o X agora associado ao ponto A, passando por B, eu vou escrever esse vetor, né, ou seja, a projeção dele em X e a projeção dele em Y,
utilizando justamente essa direção aqui, e vendo que eu tenho a projeção dele em y é dada por cosseno, e a projeção dele em x é dado, né, por seno de 30, e esse negativo é porque, né, essa projeção na direção y é no y é no sentido contrário do y positivo, e aqui a projeção na direção x é no sentido contrário à direção positiva de x. Por isso que ele tem esses valores aqui negativos. E o primeiro vetor posição que eu vou fazer o teste para calcular o momento em torno de A é justamente esse vetor posição mais simples, que eu estou colocando ele aqui, né, de 875. É como ele passa por aqui, né? O y dele é 0 e o z é 0, que eu não coloquei aqui, tá? Então eu só tenho o 875. E aí eu utilizo a definição e encontro esse valor aqui, né? Na unidade de momento, Newton milímetros, força unidade de comprimento, e esse K é por conta que o momento é um vetor e ele está na direção z, e o menos é o sentido dele, né? O sentido dele, na verdade, não é no sentido positivo de z, sim no sentido negativo de z, ou seja, a tendência de giro que essa força me produz em torno do ponto A é no sentido horário, né? Se você aplicar a regra da mão direita aí, que é palma da mão voltada para o ponto de análise, dedos no sentido do vetor, e aplicar a tendência de giro, você vai ver que o polegar da sua mão, ela fura essa folha, né? Coerente com o menos dado aqui no exercício. Uma segunda forma de se desenvolver esse exercício é utilizando o princípio dos momentos, ou seja, o momento que essa força me dá em relação a esse ponto é o mesmo momento que as componentes dela me dá também em relação a esse mesmo ponto. Veja que a projeção dessa força em relação ao eixo x, ele passa pelo ponto. Então, essa força não me dá momento. Já a projeção dela em y, ela me dá, é a única componente que me dá momento. E eu posso utilizar direto, né, a apresentação escalar para a determinação de momento, que é justamente essa projeção vezes esse braço daqui, tá? Então, é essa conta daqui. 800 vezes cosseno de 30 é a projeção da força na direção y, vezes o braço de 875, me dando aqui esse mesmo valor. Uma terceira forma de se resolver, utilizando de novo, novamente, né, a definição, é calcular, né, esse momento utilizando um outro vetor posição, que agora eu estou definindo aqui, né, ou seja, eu quero calcular, né, esse momento em torno de A por esse vetor posição. Para isso eu preciso localizá-lo nesse sistema XY aqui associado ao ponto A. Então, para eu determinar, né, esse parâmetro em relação a x, eu preciso dessa medida daqui para diminuir de 875 e, consequentemente, conseguir definir o meu vetor posição. Isso é muito fácil de fazer. A gente tem aqui um triângulo retângulo, eu consigo simplesmente com a tangente de 30 calcular esse valor e por diferença dos 875 eu encontrar essa medida aqui da posição dele em relação a x. E, no caso, em relação a y, né, esse ponto aqui, como o x está aqui, o xy está aqui em relação a A, esse ponto é menos 625 milímetros. E aí eu utilizo a definição novamente e chego, tá, no mesmo valor. Em relação ao ponto O, eu simplesmente apliquei a definição, pegando agora o sistema de coordenada com o x e o y passando por ele, e eu peguei justamente esse vetor posição, já que eu já tinha calculado essa medida aqui, né? E eu já tenho agora também o vetor posição, o vetor de força também escrito em função, né, desse sistema XY. E aí a gente tem essa conta daqui, né, IJK, o vetor posição, e o vetor de forças agora escrito, né, em termos do sistema de coordenada XY. Veja que com a mudança do sistema de coordenada,
eu não vou mudar, na verdade, o vetor de força nessa apresentação que eu dei, porque mesmo com essa apresentação do XY agora em relação a O, eu vou ter as duas projeções também seguindo aquela mesma lógica do sistema anterior, XY aqui, tá? A projeção em X vai ser no sentido contrário, né, vai ser no sentido contrário, né, do X positivo, e a do Y também, né? E aí eu chego, né, nesse valor de momento. A outra questão, na verdade, é a aplicação, né, do conceito de momento em torno de um eixo qualquer, que é governado pelo produto misto, né? Ou seja, o primeiro eu tenho que calcular o momento em torno, né, de um eixo perpendicular ao plano onde atua a força, para depois projetar esse momento que é perpendicular ao plano onde atua a força em relação ao eixo qualquer que eu quero. Então ele já me deu aqui a força no sistema XYZ, e ele quer que você expresse, na verdade, a tendência de giro que essa força me provoca em relação, né, ao eixo OA, que não é, vamos dizer assim, um eixo perpendicular ao plano que contém, né, esta força. Então, o que a gente precisa fazer? Aplicar a definição, né, de produto misto, e para isso eu preciso obrigatoriamente encontrar, né, o versor na direção OA, que é o primeiro elemento do produto misto, e depois, na verdade, pegar os elementos para o cálculo do momento em torno de um ponto, né, O, né, que no caso aqui é o ponto onde eu vou calcular a tendência de giro em relação a um plano que contém a força, passa por O e é perpendicular por esse plano, né? Aí esse momento justamente é projetado, tá, nessa outra direção aqui, que é a direção OA. Então isso daqui a gente já sabe que é a própria definição de momento, que é o vetor posição, vetor de força em relação à condição do ponto O. Então, para eu calcular o vetor posição, né, para determinar esses elementos do produto misto, eu preciso definir, por exemplo, um vetor posição, né, do ponto O a qualquer ponto da linha de ação da força. Por exemplo, eu peguei o ponto B, né, que a força ela está passando pelo ponto B. Então, por isso que eu estou definindo esse vetor aqui, posição OB. Então, esse vetor OB aqui, ele vai me definir o vetor posição. O F eu já tenho ele escrito em relação a x, y e z. A única coisa que eu preciso fazer é justamente calcular o vetor unitário na direção OA. Então, é isso que eu fiz. Tá? Eu defini o ponto OA em relação às medidas aqui que foram dadas no problema, e aí calculei o módulo dele, ele pelo módulo me dá o versor. Com isso, eu aplico o produto misto e encontro, tá, a tendência de giro, ou seja, a tendência de giro dessa força em relação ao eixo OA. Tá? Espero que o vídeo te auxilie nesse processo de entendimento desses conceitos-chave do início da disciplina mecânica de sólidos. Até o próximo vídeo.